Este é um submarino russo fazendo sua rota no Oceano Ártico. Na verdade, este é um entre as dezenas de submarinos russos bem aqui no Oceano Ártico e ao entorno de toda a Europa. E esses submarinos aumentam as tensões de uma possível guerra nuclear cada vez mais, porque a Europa é um continente cercado de água por quase todos os lados. Ao sul, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Ao oeste, o Oceano Atlântico, e ao norte, o Mar do Norte e o Mar Báltico. E é aqui que existe a maior presença de submarinos russos. Principalmente porque aqui existem duas importantes bases navais, como a base naval de Kronstadt, perto de São Petersburgo, e a mais preocupante para a Europa ainda, base naval de Baltisk, que está localizada entre a Polônia e a Lituânia. Essas bases navais são responsáveis por agrupar mais de 90% dos submarinos russos na região. Outros mares agrupam uma forte presença, como o Mar Negro, que possui diversas bases navais ao longo da costa, e até nos mares que se pensava não existir tanto submarinos e presença russa, existe, como é o caso do Mar Mediterrâneo, onde foi avistado ao sul da Itália pela Marinha Italiana um submarino nuclear da classe IA-100. Ou até a saída de uma frota russa pelo Estreito de Gibraltar e um submarino Novorossiysk também por este estreito. E é aqui que o grande problema dos submarinos nucleares começa, porque estas armas militares podem ficar submersas por meses e dessa forma invisíveis a outras nações. Por exemplo, um submarino nuclear americano da classe Ohio pode operar embaixo d'água por até 77 dias. Um submarino russo Yamal um tempo semelhante. Mas isso apenas por questões de alimentação e oxigênio, porque um motor nuclear pode funcionar por até 25 anos ininterruptos, sem ser recarregado. Dessa forma, um submarino russo Yamal, saindo do porto de São Petersburgo, aqui na Rússia, até a costa leste dos Estados Unidos, demoraria cerca de 20 dias, até o Oceano Atlântico do Sul, cerca de 28, e até outras regiões muito mais longe, por volta de 40 dias. Sendo assim, um submarino nuclear pode se movimentar por todo o mundo de forma extremamente silenciosa. Podemos ver isso acontecendo na Segunda Guerra, por exemplo, aqui no Oceano Pacífico. Na época, os Estados Unidos estavam do lado dos aliados e o Japão do lado do eixo. Foi então que, querendo causar um temor nos Estados Unidos, um submarino japonês atacou a costa do estado da Califórnia, causando um imenso temor na nação, que se sentia intocável. Mas isto aconteceu há mais de 70 anos atrás, quando ainda não existiam as armas nucleares e a possibilidade de serem lançadas a partir de submarinos, porque os avanços tecnológicos e os altos investimentos em submarinos estão criando legítimos monstros de guerra, como os submarinos russos da classe Borei, que podem lançar até 16 mísseis nucleares de uma só vez. Mas com uma ressalva, a 5.500 km do seu alvo. Pelo menos foi isso que disse o Ministério de Defesa russo, que testou esses mísseis na região de Arkhangelsk, no noroeste da Rússia. E para ver a dimensão desses 5.500 km, vamos posicionar 3 submarinos fictícios, um russo, um americano e um chinês, todos nucleares e com alcances semelhantes uns dos outros. O submarino russo no meio do Oceano Atlântico do Norte atingiria por volta da metade da América do Norte e quase toda a região mais rica da Europa. O submarino chinês no Oceano Atlântico do Sul atingiria praticamente toda a América do Sul e parte da África. E o submarino americano de classe Ohio, que consegue disparar até mais ogivas nucleares que o russo Borei, atingiria o subcontinente indiano, sudeste asiático e parte da África. Então, se apenas um submarino nuclear consegue alcançar essa distância, imagine agora as dezenas que existem. E sim, são apenas dezenas, porque felizmente a maioria dos submarinos ainda não tem capacidade para disparar mísseis intercontinentais nucleares. A China, por exemplo, tem 79 submarinos, mas apenas 6 têm capacidade intercontinental. Rússia, 70, mas apenas 10 com esta possibilidade. E as coisas ainda pioram no caso dos Estados Unidos, que possuem 68, mas cerca de 14 podem carregar mísseis balísticos nucleares. E as coisas estariam melhores se esses números estivessem estáveis, mas não, porque hoje todos os detentores de submarinos com capacidade intercontinental e nuclear estão aumentando suas frotas a cada ano. Os Estados Unidos terão, por exemplo, os novos submarinos de classe Columbia, que carregarão até 16 mísseis intercontinentais. O mesmo acontece com a China e a Rússia,
com novos submarinos nucleares e de capacidade balística intercontinental sendo adquiridos até 2030. Ou seja, o mundo está se armando mais e mais de armas nucleares extremamente silenciosas e muitas vezes indetectáveis, e a consequência disto a humanidade verá nas próximas décadas.